Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ministro, como os temas são muitos, vamos começar logo com as perguntas. Em relação ao óleo nas praias, qual a segurança que os nossos turistas agora, de final de ano, né, daqui a pouco estamos aí nas férias de verão, as praias do Nordeste costumam encher de turistas. O que eles podem esperar? A garantia de que eles não vão ser surpreendidos com manchas de óleos na praia? Bom, o governo do presidente Jair Bolsonaro tem feito tudo desde o início para o monitoramento e a retirada desse óleo venezuelano da costa do Brasil. Infelizmente, como nós ainda não identificamos como esse óleo venezuelano chegou à praia brasileira, não é possível calcular exatamente qual é a quantidade de óleo que eventualmente ainda está no mar. Portanto, qualquer previsão de data para dizer que o óleo cessará de tocar na costa não será uma avaliação precisa. Mas o que nós fizemos, o que foi possível com relação ao monitoramento, satélites, avião radar, helicópteros do IBAMA, helicóptero da Marinha, desde o início monitorando tudo. Infelizmente, é uma mancha de óleo que vem abaixo do nível da superfície, ela vem a cerca de 1 metro de profundidade. Esse óleo venezuelano ele é mais pesado, então ele vem submerso. Então, mesmo no sobrevoo, não dá para detectar? Nem no sobrevoo, nem nos sistemas de satélite, tanto o brasileiro quanto os americanos, que estão envolvidos nisso desde o início. Todo o trabalho, o avião radar, o IBAMA tem um avião radar que está sobrevoando a costa brasileira desde o Maranhão até a região da Bahia, diariamente, sobe, desce com o radar e não encontra essas manchas de óleo. Então, o que nós temos feito? Eficiência na retirada desse óleo. Lembrando, evidentemente, que são 2.200 quilômetros, mais ou menos, de costa, que em pontos diferentes foram atingidos ao longo desse tempo. É importante ressaltar também, Denise, para aqueles que estão nos ouvindo, que são pontos específicos do litoral onde há toque de óleo e que no mesmo dia esse óleo tem sido retirado. Então não é todo o Nordeste que tem problema, mesmo os pontos que têm problema são retirados no mesmo dia. Isso dá um certo conforto para que as pessoas possam manter as suas viagens para o Nordeste. Na hipótese, evidentemente, de aparecer o óleo no mesmo dia, as autoridades têm retirado, aí fazer um agradecimento aos voluntários que têm feito um grande trabalho, porque são os voluntários ao longo desses 2.200 quilômetros de costa que em grupos diferentes estão presentes. O governo federal inicialmente com 3.500 homens, entre Marinha, IBAMA, a Agência Nacional do Petróleo, Petrobras, depois com a agregação de mais uma brigada do Exército Brasileiro, mais 5.000 homens, hoje temos quase 10.000 homens do efetivo federal disposto ao longo dessa costa de 2.200 quilômetros, mais ou menos. Agrega-se a isso funcionários de esfera estadual, municipal, a Defesa Civil, coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional do presidente Bolsonaro, desde o início atuando. Distribuímos mais de 12.000 kits de equipamentos de segurança individual. Agora, diz que nem a luva protege, né? Não é verdade, não é verdade. O material, ele é usado adequadamente, ele é suficiente para precaver. O que não se deve, a gente tem dito isso desde o começo, é tomar qualquer atitude de manuseio do óleo sem o equipamento necessário. E também avisar as autoridades imediatamente. Para isso tem um hot site, tem um número de telefone. Apareceu, diz que 185. O senhor pode, por favor, falar qual que é o telefone? 185. É a Marinha do Brasil, através dos seus distritos navais, cada estado tem o seu. Se você ligar 185, cai no distrito naval do seu estado, e eles atendem, fazem o atendimento pronto, Defesa Civil, IBAMA, ANP, Petrobras, município, órgãos... Agora, ministro, no dia que retirou, a pessoa já pode ir à praia normalmente ou é bom esperar ali mais um, 2 dias? O óleo, como ele está compactado... Porque ele é muito pesado e muito compactado, ele é compactado, né? Eu tive várias vezes no Nordeste, em vários estados, em várias cidades ao longo desse período, acompanhei várias operações de retirada. Você vê que o óleo ele é retirado quase que intacto, porque ele é uma mancha de piche, ele é quase uma gelatina de piche aqui. E aquilo, quando é retirado, vai ser, claro, há lugares onde houve mais a sujeira, o piche se impregnou, mas, em regra, esse óleo vai sendo retirado e, uma vez retirado, está limpo. Então, é um trabalho diário de onde toca. Quantas toneladas já saíram? Ali há um número que envolve, obviamente, o piche e a areia, que acaba vindo junto, né? Nós estamos falando de mais ou menos 2.000 toneladas entre piche e areia, numa proporção que precisa ser verificada. É muito óleo, né? Agora, já se tem, assim, algumas hipóteses
para esse óleo, imagino. E qual é a mais plausível hoje? É o seguinte, Nas investigações. há várias linhas de investigação, todas feitas ao mesmo tempo e desde o começo. A investigação é feita com muito cuidado, muita atenção pela Marinha do Brasil e pela Polícia Federal. A Marinha do Brasil, por sua vez, tem relacionamento com as guardas costeiras de outros países, órgãos internacionais de monitoramento do mar, a Polícia Federal na sua rede com o Interpol, outras polícias de outros países. Enfim, é um trabalho complexo, detalhado, que vai avançando. Agora, o senhor já tem, assim, uma hipótese mais plausível de onde veio esse óleo, como é que ele vazou? Bom, nós temos algumas informações que nos ajudam a avançar, né? A Marinha fez um monitoramento de todos os navios que circularam na costa brasileira naquele período, em razão do estudo que fez desde o início. Ele Saiu de navio ou foi proposital? Esse é o que tem que determinar a linha de investigação. Ou foi um vazamento de um navio-tanque, ou foi... Nenhuma hipótese foi descartada. O que se tem, o óleo pela sua composição, já atestado, inclusive, publicamente pela Petrobras e por outros laboratórios, é um óleo de origem produzido a partir de poços venezuelanos. Esse óleo, por sua vez, chegou à costa brasileira num determinado período em região que permite que você faça uma análise retroativa de acordo com as marés, de acordo com as correntes, e se determine com algum grau de precisão qual poderia ter sido a região do Oceano Atlântico, em frente à costa brasileira, que teria havido o derramamento desse óleo. Inclusive em função da dispersão desse óleo pelo tempo e pelas correntes de maré em cada ponto do litoral brasileiro. Isso leva também, isso vai junto com a investigação que a Marinha tem feito sobre o monitoramento dos navios que circularam naquela rota durante aquele período. Aí vai uma série de informações técnicas que são levadas em consideração pela Marinha e pela Polícia Federal, que vão afunilando essa investigação. E já afunilamos? Esse é um assunto que está sendo tratado por eles, né? E eles tratam isso com muito cuidado, até porque é um assunto que é complexo, não é simples. Então, o nosso papel dos órgãos ambientais é ir trabalhando na retirada do óleo e na tentativa, ao mesmo tempo, de monitorar. E ele estava em barris, porque foram encontrados alguns barris também na praia, né? Foram encontrados 5 barris até agora. É compatível o óleo, 5 barris, o óleo que estava no barril com aquele que está na praia, não é isso? Sim, a Universidade Federal de Sergipe fez uma análise molecular desse óleo e demonstrou que há correlação entre o óleo da mancha e o óleo que está dentro do barril, um barril que inicialmente é um barril de óleo lubrificante, que claramente foi reutilizado para a colocação desse outro material que foi lá encontrado. Isso também é um elemento que se junta aos demais dados para afunilar essa investigação. É pirata esse óleo? Ele foi pirateado, no caso? Não tem uma... Não sei se o nome certo é pirata. O fato é que há nesse mercado... alguma coisa, mercado negro, é isso? Há muitos navios que andam nessa rota, escoando o óleo venezuelano que sai de lá sem muito controle. Esses navios são chamados dark ships. Pode ter sido um dark ship. Esse dark ship são navios que desligam o sistema de transporte, de monitoramento, não tem bandeira de país definida, muitas vezes tiram o nome do casco e que não respeitam regras. Mas essa é uma hipótese que tem sido contemplada dentre as opções da investigação. Agora, quanto tempo mais? Está todo mundo dizendo que o governo demorou um pouquinho para agir, que não seguiu todos os protocolos. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Muitos ambientalistas reclamam, tivemos aí o Greenpeace também, que chegou a fazer, inclusive, uma manifestação aqui em Brasília. Como é que está essa sua relação aí com as instituições ambientais, as ONGs, especialmente? Bom, a exemplo das queimadas, também no óleo é preciso ter informação e não desinformação. Claro. O que nós temos procurado mostrar? Que o governo, desde o início, esse é um episódio inédito, nunca aconteceu nada parecido. É o maior desastre na costa brasileira? Não sei se é possível classificar como o maior desastre, porque você tem coisas de outras naturezas que aconteceram em outros momentos. Mas o fato é que ele é relevante, ele é super importante. O governo tem respondido com bastante brevidade, atendeu inclusive o pleito, justo pleito dos pescadores, enfim, para o seguro-defeso. Também uma série de medidas com a Defesa Civil, mas para informar bem a sociedade é preciso deixar claro o seguinte: esse é um episódio sem precedentes.
Sendo um episódio sem precedentes, todas as medidas que são tomadas são medidas que são tomadas para resolver o problema. Não há uma fórmula pronta, baseada em casos anteriores, porque não houve caso anterior quanto esse. A primeira distinção que precisa ser feita é: a maioria dos programas e das estratégias de contenção de óleo são para acidentes ou incidentes de origem conhecida. Esse é um incidente de origem, por enquanto, desconhecida. Isso muda todo o cenário. Segundo, é para óleo, esse óleo que vem na superfície, esse óleo que você põe as barreiras de contenção e ela pode ser dissolvida, etc. Esse é um óleo diferente, óleo mais pesado, óleo que vem embaixo, que eles chamam de nível subsuperficial. Então, isso mostra a completa diferença daquilo que se conhecia e que se tem como experiência pretérita em comparação com aquilo que se está tendo agora. O governo, desde o início, colocou todos os órgãos federais em ação, imediatamente. O grupo de acompanhamento e avaliação, todos os órgãos, o IBAMA, a ANP, a Marinha, a Defesa Civil, a Agência Nacional de Águas, a Petrobras com as suas equipes terceirizadas, a Defesa Civil com os municípios, enfim, tudo tem sido feito. É um argumento falacioso dizer que demorou ou que não é o suficiente. A situação é que ela é inusitada. A abrangência, não só do volume de óleo, como da extensão territorial que esse óleo vem chegando em razão das marés na praia brasileira, esse sim é um elemento complicador, sem precedentes e que torna o trabalho diário, que é feito com muita persistência pelos órgãos públicos e também pelos voluntários, um trabalho incansável. Agora, ministro, e como tirar esse óleo dos mangues que já foram atingidos? Inclusive, além dos mangues, ainda está chegando a região de Abrolhos, que é uma preocupação muito grande, porque é um berço, né, da nossa fauna marinha. Bom, muito bem. Com relação a Abrolhos, foi mostrado, foi dito que havia uma mancha detectada, etc. Os aeronaves foram ao local por mais de uma vez, não era óleo. Então, também preciso aqui diminuir um pouco informações que não são muito precisas. Com relação às áreas afetadas, todas elas, tanto as praias quanto mangues, eventualmente a parte de rochedo, onde for, nós vamos lá, junto com os governos estaduais, estamos indo já, na verdade, já tem equipes trabalhando nisso desde o começo, de retirada desse óleo. É claro que quanto mais complexa é a configuração física do relevo ali daquelas áreas, mais dedicada tem que ser a equipe, mais demorado é o trabalho, mais dedicado ele tem que ser feito. Mas é um trabalho que vai sendo feito incessantemente desde o começo. Agora, em relação a recursos, como é que está o orçamento? A partir desse desastre, o governo vai criar um protocolo para que possa acompanhar e evitar que isso aconteça novamente? Isso é uma coisa inusitada? Como é que está se trabalhando isso? A partir de agora vai ter um sistema padrão de ação governamental? Veja bem, são dois critérios diferentes. Com relação à parte técnica, mecanismos, nós temos falado com governos de vários países, eu mesmo tive diversas vezes em contato, junto com a Marinha e outros órgãos, com o governo americano, o EPA, que é o ministério, equivale ao Ministério do Meio Ambiente americano, o NOAA, a Guarda Costeira, fizemos várias reuniões, conferência telefônica, enfim. Todos, sem exceção, reconhecem a complexidade desse caso. Todos reconhecem que é uma situação difícil de monitorar, fazer utilização de sonares, sondas e tudo, porque é uma região muito extensa do ponto de vista territorial, litorâneo, e também muito grande do ponto de vista de área do oceano. Então, não é uma área simples de você monitorar e identificar. Essa é a grande complexidade. De qualquer forma, algumas questões a gente está olhando para o futuro. Dentre elas, o fortalecimento do GAAS, que é um sistema que a Marinha do Brasil tem idealizado. O GAAS é o quê? É um sistema de monitoramento da nossa fronteira marítima, que a Marinha tem desenhado e idealizado, estruturado, mas que não foi posto em prática ao longo desses anos. Infelizmente, essa é uma constatação que a gente tem feito no Brasil em muitos casos, que se gastou dinheiro em coisas que não eram relevantes, inchou o tamanho do Estado, aumentou a máquina pública, muitas vezes, em atividades que não são relevantes, e para aquelas que são atividades relevantes do Estado, que deveria ter tido investimento para o Estado ter força, dentre eles o monitoramento da costa brasileira, com um bom sistema de satélite, radares, sondas subaquáticas, navios patrulha, não se gastou, não se fez esse investimento. Foi gastar dinheiro com coisa supérflua e muitas vezes desnecessárias. E agora que a gente vê como essas questões importantes deveriam ter sido investidos, nós reconhecemos agora a premência
em destacar uma parte desses recursos, inclusive provenientes de atividades de exploração no litoral, para o aparelhamento dessa estrutura que ela esteja no estado da arte. Ou seja, para 2020, o orçamento de 2020 vai ter recursos assegurados, então, para essas questões relevantes. Os recursos virão do dinamismo econômico que as atividades que o governo está retomando permitem. Atividades de arrecadação de impostos, das operações das nossas ações de petróleo e gás, enfim, arrecadações que farão com que o Brasil dê um salto de qualidade. Reservar uma parte desses recursos que estão por vir para investir naquilo que é realmente necessário. Infraestrutura, sonares, radar, sonda subaquática, navios patrulhas, ou seja, não cometer o erro do passado em desperdiçar o dinheiro em ineficiências, em máquinas inchadas, em grandes despesas que não se revertem em benefício para a sociedade e ter foco no investimento. Então, tá certo. Nós vamos para mais um intervalo. O Frente a Frente recebe hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Não sai daí, porque ainda temos muitos assuntos importantes para tratar aqui hoje, inclusive o périplo do ministro pela Europa, onde ele, inclusive, enfrentou alguns protestos. Não saia daí. Voltamos em 2 minutos.